Salvei uma mulher Apache. Ela me deu sua filha como esposa. E você não vai acreditar no que aconteceu depois. Ano 1725. Em San Miguel do Rio Rojo, ao norte da Nova Espanha, o sol batia com uma fúria implacável. O ar queimava a pele, e o vento arrastava areia e cheiro de pólvora. Eu cavalgava em solidão. O coração batia com violência, porque sabia que algo estava errado. O silêncio do deserto não era silêncio. Era uma armadilha que escondia gritos apagados e morte recente. Vi tudo de repente. Uma caravana Apache havia sido arrasada. Seus rastros ainda frescos sobre a areia misturada com manchas escuras, que não eram outra coisa senão sangue. Entre os restos de um ataque brutal, distingui uma mulher lutando contra um homem que a segurava com fúria selvagem. Não tive tempo de pensar. Apenas de agir. Meu mosquete trovejou. E o impacto sacudiu o ar, derrubando o agressor em meio a uma poeira avermelhada que se ergueu como fumaça de guerra. A mulher caiu de joelhos, ofegante, e seus olhos me atravessaram com uma mistura de surpresa, raiva e desconfiança. Era Nayeli, uma Apache de olhar intenso, tão firme quanto as rochas que guardavam aquele vale. Sua respiração ardia como fogo. E embora eu a tivesse salvado, em seu rosto não havia gratidão. Pelo contrário, segurava uma faca trêmula, como se estivesse pronta para cravá-la em meu peito no instante em que eu desse um passo em falso. O deserto se tensionou ao nosso redor. O calor parecia mais espesso, o ar mais pesado, e os sons do combate ainda ressoavam em meus ouvidos como ecos de um tambor que se recusava a calar. E foi então que, do alto das colinas, outro disparo rompeu a calma. A areia explodiu a meus pés, levantando uma nuvem que quase me cegou. Nayeli me empurrou ao chão, e nesse instante compreendi que nossa vida pendia de um fio invisível que poderia se romper a qualquer segundo. A batalha foi curta, mas selvagem. A fumaça da pólvora se misturava com o assobio das flechas. Os gritos se confundiam com o rugido do vento, e minhas mãos ardiam de tanto apertar a coronha da arma. Cada sombra parecia um inimigo, cada rocha uma emboscada, até que, ao final, restou apenas o estalar de galhos queimados e os corpos imóveis que a poeira cobria como um sudário. Nayeli permaneceu de pé, firme, com os lábios cerrados e o peito subindo e descendo como um tambor de guerra. E embora estivesse viva, algo em seu olhar me disse que acabara de perder mais do que conseguira salvar. Caminhou até mim com passos lentos, cada um marcado por uma determinação dolorosa. E então, sem tremer, levantou o braço para apontar em direção às rochas do norte. Das sombras emergiu uma jovem, pouco mais que uma menina, com olhos escuros como a noite e o rosto marcado pela incerteza. Seus movimentos eram tímidos, mas seu olhar carregava uma força estranha, como se a própria terra a tivesse formado para um destino secreto. Nayeli falou então, com voz dura, clara, como se estivesse ditando uma sentença que o deserto precisava ouvir. Ela será tua esposa? O silêncio se tornou insuportável. As dunas guardavam aquelas palavras como se fossem um juramento eterno. A jovem permaneceu imóvel, observando-me com um medo que não era apenas dela, mas de gerações inteiras que haviam lutado e sofrido antes dela. E eu, preso entre o fogo do combate e a promessa inesperada de um destino que não havia buscado, senti como todo o meu passado se desmoronava para abrir caminho a uma vida que nunca tinha imaginado. O sol ardia sobre nossas cabeças, e naquele instante soube que nada voltaria a ser igual, embora ainda não soubesse se aquilo era um presente ou uma maldição. O sol começava a descer, e sua luz avermelhada tingia de sangue as colinas que cercavam San Miguel do Rio Rojo. A batalha havia deixado um silêncio estranho, um vazio no ar que doía mais do que os gritos da guerra. O vento arrastava cinzas de galhos em chamas. E naquele cenário desolador se erguia a figura da moça que Nayeli havia apontado como minha futura esposa. Chamava-se Ixchel, e seu nome, pronunciado com dureza pela mãe, ressoou como um decreto irrevogável. A jovem desceu com passos firmes, embora cada músculo de seu corpo tremesse sob a tensão do desconhecido. Sua pele estava marcada pela poeira do deserto, seus lábios ressecados pareciam feitos de argila, e em seus olhos havia um brilho selvagem que desafiava qualquer tentativa de decifrar. Eu não sabia se devia me aproximar ou manter distância. Meus pensamentos se aglomeravam como um exército indisciplinado,
Como poderia aceitar algo assim? Uma oferta que não era presente, mas imposição nascida da gratidão, ou talvez de uma dívida sagrada. A cultura Apache não era a minha. Seus ritos e crenças me eram estranhos, e, no entanto, naquele instante, compreendi que o que estava acontecendo não podia ser tratado com leviandade. Nayeli, ainda com a faca na mão, falou com voz baixa mas firme, como se recitasse um mandamento de seus ancestrais. Salvaste minha vida. Entre os meus, isso não se esquece. O Espírito dita que te corresponde união com meu sangue. Suas palavras, embora duras, estavam carregadas de um respeito estranho, e foi então que a tensão me golpeou no peito com toda a sua força. Porque Ixchel não me olhava como a um salvador, nem como a um estranho. Olhava-me como a um destino inevitável, com uma mistura de medo e desafio que me atravessava a alma. A caminhada até o pequeno acampamento foi silenciosa e pesada. O céu se tingia de tons púrpura e alaranjados. Os coiotes começavam a uivar à distância, e cada som parecia amplificar a incerteza que crescia entre nós. Eu podia ouvir minha própria respiração, entrecortada, misturando-se com o ritmo de seus passos leves sobre a areia. O cheiro de fumaça das fogueiras próximas se misturava ao perfume seco da sálvia e da terra quente, criando um ambiente quase irreal, como se o mundo estivesse suspenso em um ritual que escapava a toda lógica. Ao chegar, os anciãos do grupo, os poucos que haviam sobrevivido ao ataque, nos receberam com rostos talhados em pedra, sem sorrisos nem palavras, apenas olhares que pesavam mais do que 1000 julgamentos. Uma mulher começou a cantar uma melodia em sua língua, um lamento que subia e descia como um rio de dor. E compreendi que aquilo não era celebração, mas funeral. A morte ainda estava demasiado presente para que houvesse espaço para a alegria. Ixchel sentou-se diante do fogo, sua silhueta recortada contra as chamas, e naquele instante vi pela primeira vez o perfil de seu rosto iluminado pela luz alaranjada. Era jovem, demasiado jovem, mas em seu olhar carregava uma força antiga, como se soubesse que estava destinada a algo maior do que ela mesma. Eu, em contrapartida, me sentia como um intruso em um mundo que não me pertencia, preso em um ritual que não podia compreender por completo, mas que me envolvia com uma intensidade impossível de ignorar. Enquanto a noite caía sobre nós, Nayeli se aproximou e deixou a meus pés uma vasilha de barro com água fresca. Sua voz rompeu o silêncio, grave e solene. Agora tua vida está unida à dela. Aceita o destino, ou o deserto te devorará. Bebi, com as mãos trêmulas, e senti que cada gole era um pacto que me amarrava a algo muito mais profundo do que eu poderia imaginar. O fogo crepitou com violência, como se confirmasse aquele juramento silencioso. E então aconteceu o inesperado. Ixchel levantou o olhar para mim e, pela primeira vez, sorriu. Foi um sorriso leve, quase invisível, mas carregado de um mistério que me desarmou por completo. Naquele instante, entendi que por trás daquela união forçada havia segredos que ainda não haviam sido revelados, e que o que estava por vir poderia mudar não apenas minha vida, mas a de todo um povo. A noite em São Miguel do Rio Rojo era tão escura que parecia engolir todo o horizonte. Não havia lua que iluminasse as dunas, nem estrelas que guiassem os passos, apenas o brilho das fogueiras que mantinham o acampamento vivo. Os sobreviventes se reuniram em círculo, e no centro ardia uma fogueira alta que estalava com um som quase humano, como se fosse um coração pulsando com violência. Aquele círculo de chamas não era apenas um refúgio contra a escuridão. Era o cenário onde se selavam pactos antigos, onde o destino dos vivos era escrito na memória dos espíritos. Eu estava sentado diante de Ixchel, com o calor do fogo golpeando meu rosto e o cheiro de resina queimada impregnando cada fibra da minha roupa. Seus olhos escuros refletiam as chamas como espelhos infinitos. E embora seu corpo permanecesse rígido e sereno, no leve movimento de suas mãos, adivinhava-se uma tensão que me atravessava como uma lâmina invisível. Ela não havia escolhido aquilo, eu também não. Mas ambos estávamos presos em um ritual que não conhecia piedade para aqueles que se resistissem. Os anciãos começaram a entoar cânticos em sua língua, um murmúrio profundo que parecia brotar da própria terra, um som que se expandia como um rio subterrâneo e que envolvia cada canto do acampamento. Um deles, de rosto enrugado e cabelo branco como cinza, levantou-se com uma tocha
e desenhou círculos no ar, invocando as forças que guiavam seu povo desde tempos imemoriais. Cada palavra ressoava com um peso que eu não compreendia, mas que meu corpo sentia como vibrações que golpeavam meu peito. Nayeli, a mãe de Ixchel, aproximou-se com uma tigela de barro que continha água misturada com pó vermelho, talvez sangue, ou talvez terra sagrada, e a colocou entre nós. Com movimentos lentos, mergulhou os dedos naquele líquido espesso e desenhou na testa da filha um traço que brilhava sob o fogo. Depois fez o mesmo comigo, e naquele momento compreendi que não era um gesto simbólico. Era uma marca de união, um selo que nos prendia de maneira irrevogável. O fogo estalou com violência, levantando faíscas que subiram ao céu escuro como estrelas fugitivas. Um dos anciãos ergueu a voz e pronunciou palavras que, embora eu não entendesse, intuía que significavam algo definitivo, algo que atravessava a fronteira entre o humano e o divino. A multidão respondeu com um murmúrio unânime. E nesse instante soube que todo o acampamento estava sendo testemunha de um pacto que ninguém ousaria quebrar. Ixchel ergueu o olhar para mim. Seu rosto permanecia imóvel, mas seus olhos ardiam com uma intensidade que transbordava medo, força e um lampejo de resignação. Senti a urgência de falar, de dizer que não era minha escolha, que eu não buscava correntes disfarçadas de casamento, mas as palavras se afogaram em minha garganta porque compreendi que em seu mundo o silêncio pesava mais do que qualquer protesto. E então, como se o fogo o ditasse, ela estendeu a mão em minha direção. O contato foi breve, apenas um toque, mas naquele instante um arrepio percorreu todo o meu corpo, como se um rio gelado tivesse se derramado sob minha pele. As vozes dos anciãos se elevaram em uníssono. As chamas cresceram com um rugido que parecia respirar, e o círculo se fechou sobre nós. Aquela mão, frágil e trêmula, selava uma união que já não era possível negar. De repente um grito rompeu a cerimônia. Foi um grito agudo, dilacerante, que vinha das colinas escuras que cercavam o acampamento. Todos se levantaram de súbito, as lanças brilharam sob o fogo, e o ar se encheu com o cheiro da tensão. Os anciãos silenciaram imediatamente. Nayeli apertou a faca contra o peito, e eu senti meu corpo se contrair. Pronto para a violência, o grito que rasgou a noite permaneceu suspenso no ar como um fio invisível, um sinal inequívoco de que o perigo não havia ficado para trás. O fogo central do acampamento continuava crepitando, lançando faíscas que subiam ao céu sem lua. Mas a atenção de todos já não estava nas chamas, nem nos cânticos interrompidos. Agora cada olhar se fixava na linha escura das colinas, lá onde as sombras pareciam se mover com vida própria. O silêncio que se seguiu foi ainda mais insuportável do que o grito. O vento deixou de soprar, como se o próprio deserto contivesse a respiração. As crianças foram rapidamente levadas para trás das choças improvisadas. Os anciãos se agruparam em torno de Nayeli, e os homens que restavam ergueram lanças, arcos e facas, adotando uma postura defensiva que deixava claro que aquele não era um ataque isolado, mas parte de um assédio constante que eles já conheciam bem demais. Eu permanecia de pé, com a pólvora ainda impregnando minhas mãos, sentindo o pulso acelerado em minhas têmporas e o suor frio escorrendo pelas costas. Meu instinto gritava para carregar a arma de imediato, apontar para as sombras, disparar contra a primeira silhueta que se deixasse ver. Mas algo nos olhos de Ixchel me deteve. Ela me observava com uma mistura de medo e expectativa, como se quisesse comprovar se eu era realmente parte daquele círculo ou apenas um estrangeiro condenado a morrer no deserto. De repente, um segundo grito rompeu a calma, mais próximo, mais feroz, seguido de um assobio agudo que reconheci tarde demais. Uma flecha atravessou o ar e cravou-se a poucos centímetros da fogueira, espalhando brasas que estalaram no chão. O acampamento explodiu em caos. Os guerreiros apaches responderam com uma chuva de flechas que iluminaram fugazmente a escuridão. E nesse clarão vi as silhuetas de homens armados descendo pelas colinas. Não eram soldados. Não eram caçadores. Eram bandidos mestiços. Carniceiros que aproveitavam as desgraças alheias para tomar o pouco que restava. O ataque foi brutal. O som dos tambores improvisados de guerra, os urros dos invasores e o choque do metal contra a pedra
se misturavam em um turbilhão que fazia a terra tremer. Disparei meu mosquete contra a primeira figura que consegui mirar. E o estrondo sacudiu meus ouvidos enquanto o homem caía pesadamente sobre a areia. Mal tive tempo de recarregar antes que outro me investisse com uma faca. E foi então que senti uma mão puxar-me com força para trás. Era Nayeli, que com uma agilidade feroz cravou sua lâmina no flanco do atacante e o derrubou com um rugido de fúria. O fogo crescia em intensidade, projetando sombras que pareciam monstros dançando ao nosso redor. E Shell, em vez de fugir, tomou um arco maior do que seus braços e lançou uma flecha que cortou o ar com uma precisão surpreendente, derrubando um inimigo que se aproximava das crianças. Esse gesto me atingiu com força. Ela não era uma vítima. Não era uma simples filha oferecida por tradição. Era uma guerreira em formação. Alguém que sabia que sua vida jamais seria fácil. A batalha se prolongou em um frenesi que parecia não ter fim. Cada respiração se sentia como um empréstimo. Cada movimento era uma tentativa desesperada de se agarrar à vida. O cheiro de sangue misturado com fumaça envolvia o acampamento, e os gritos de dor rasgavam a noite com um eco insuportável. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o silêncio voltou, pesado e opressor. Os corpos dos invasores jaziam entre as fogueiras apagadas, e os sobreviventes do acampamento se olhavam com um cansaço que parecia vir de gerações passadas. O deserto havia voltado a cobrar um preço alto, e, no entanto, o perigo ainda pulsava na penumbra. Foi nesse instante, quando as chamas mal iluminavam os rostos tensos dos presentes, que um dos anciãos se aproximou de mim. Seus olhos eram escuros, carregados de segredos, e sua voz, rouca e lenta, deslizou como um presságio. O destino já te marcou. Mas lembra-te, homem estrangeiro, nem toda batalha se luta com armas. A verdadeira guerra apenas começa. Suas palavras ficaram suspensas no ar como veneno. Olhei para Ixchel, que ainda segurava o arco em suas mãos, e compreendi que a união forçada não era apenas um pacto de sangue. Era também uma sentença de guerra contra forças que eu ainda desconhecia. A madrugada chegou sem piedade, cinzenta e silenciosa, como se o deserto tivesse decidido enterrar os gritos da batalha sob um manto de cinzas. O acampamento estava exausto, os corpos dos mortos alinhados junto à fogueira apagada, e o ar denso cheirava a fumaça, sangue seco e suor. Eu não havia dormido um só instante. A imagem dos homens caindo sob as flechas, os olhos apagados daqueles que haviam lutado até o fim, e a respiração entrecortada de Ixchel ao tensionar o arco, continuavam gravadas em minha mente como cicatrizes invisíveis. Eu havia me tornado testemunha e parte de um ritual de vida e morte que não compreendia totalmente. Aquele povo, a quem os colonos espanhóis chamavam de selvagens, havia demonstrado mais disciplina e coragem do que muitos dos soldados que conheci na fronteira. Não eram selvagens, eram guardiões de algo maior do que eles mesmos, uma linhagem que se recusava a desaparecer mesmo que o mundo inteiro lhes virasse as costas. Foi ao amanhecer que um dos anciãos se aproximou de mim. Seu rosto era uma máscara de rugas e cicatrizes, e seus olhos pareciam duas brasas que ainda ardiam na penumbra. Seu rosto falou devagar, com um espanhol tosco aprendido à força, mas cada palavra me atingiu como se pesasse toneladas. Tu tomaste Ixchel. Isso não se desfaz. Teu sangue é o nosso sangue agora. Tua vida, tua morte, tudo nos pertence. Quis responder. Quis dizer que não havia pedido aquilo. Que não era justo que meu destino fosse decidido em meio a um ataque. Mas ao abrir a boca encontrei o olhar de Ixchel. Ela estava sentada junto ao fogo, com os cabelos revoltos pelo vento e o rosto manchado de cinza, observando-me em silêncio. E então entendi que não era ela quem me prendia, mas tudo o que representava: um povo acuado, uma mãe disposta a sacrificar o impensável, uma linhagem que lutava para sobreviver. O ancião continuou, desta vez em sua língua, e embora eu não compreendesse as palavras exatas, a solenidade do gesto me deixou claro que aquilo era um aviso. Depois, com um movimento lento, mergulhou a mão no fogo e retirou um tição aceso. Com ele desenhou um símbolo no chão, um círculo atravessado por uma linha reta. Ninguém se atreveu a romper aquele silêncio ritual. Ninguém se moveu, exceto Ixchel, que se levantou e se colocou a meu lado, olhando para o símbolo como se já conhecesse seu significado. É o preço do pacto, sussurrou Nayeli, sua mãe.
Não basta salvar uma vida, deve sustentá-la. A frase me deixou cravado no lugar. Eu havia aceitado um laço por instinto, em meio à violência e à fumaça. Mas agora, compreendia que aquilo não se tratava de amor, nem de simples gratidão. Era uma aliança que me prendia a um destino do qual não poderia escapar. Eu era estrangeiro, forasteiro, intruso em suas terras, mas a partir daquele momento, carregava o peso de sua sobrevivência, porque se falhasse, não seria apenas minha morte, seria a de todos eles. A tensão tornou-se insuportável quando um dos guerreiros, um homem corpulento chamado Tawin, levantou-se com os olhos acesos de fúria. Apontando-me com o fio de sua lança, gritou palavras que eu não compreendi, mas que não precisavam de tradução. Era um desafio. Uma declaração de que eu não merecia Ixchel, de que minha presença era uma ofensa para o acampamento. Os demais permaneceram em silêncio, expectantes, e naquele instante senti que todo o círculo estava decidindo se eu era digno de continuar vivo ou se deveria ser entregue ao deserto como alimento para os abutres. Ixchel deu um passo à frente e, embora sua voz tremesse, falou com uma força inesperada. Ele me salvou. Não é inimigo. O silêncio foi ainda mais pesado. Tawin me observou com ódio, cerrando os dentes, mas não atacou. Apenas cuspiu na areia e se retirou com passos duros, deixando atrás de si uma ameaça que parecia mais perigosa do que qualquer espada. Naquela manhã, compreendi que minha união com Ixchel não havia trazido paz, mas guerra. Não apenas com os inimigos que rondavam na escuridão, mas dentro do próprio acampamento. E embora tivesse derramado sangue para salvá-los, ainda precisava demonstrar que minha vida valia mais do que o preço do pacto que me havia sido imposto. O sol ascendia com violência sobre San Miguel do Rio Rojo, e a areia parecia um oceano ardente que consumia a pele e ressecava os ossos. Não havia nuvens que oferecessem abrigo. Não havia vento que aliviasse o calor. E, no entanto, naquela manhã, a temperatura era o que menos importava. O que realmente me sufocava era o olhar de todo o acampamento cravado em mim, um estrangeiro sentado no centro do círculo, rodeado pelos anciãos, pelos guerreiros e pelas mulheres que cantavam em um murmúrio baixo, como se o próprio ar estivesse impregnado de uma tensão sagrada. Tawin, o guerreiro que na noite anterior me havia desafiado, foi quem tomou a palavra. Sua voz era rouca, dura, cheia de desprezo, mas também carregada de autoridade. Apontando-me com a lança, falou primeiro em sua língua e depois em um espanhol entrecortado, que soou como uma sentença. Não és dos nossos, não mereces Ixchel. Se queres ficar, se queres que teu sangue seja o nosso sangue, deves provar-lo diante dos espíritos. Um murmúrio percorreu o círculo, e então compreendi o que estava prestes a acontecer. Não se tratava de uma prova qualquer, nem de um simples capricho de Tawin. Era um julgamento ritual, um desafio imposto pela tradição. Um caminho no qual apenas a resistência, a força e, sobretudo, a vontade de não ceder diante do deserto poderiam decidir se um forasteiro era digno de unir-se ao povo Apache. Nayeli aproximou-se com uma tigela de água, mas não a ofereceu para beber, e sim a derramou lentamente sobre a terra seca diante de meus pés, deixando claro que naquela prova não haveria indulgência. Seus olhos me fitavam com dureza, mas também com uma centelha de expectativa, como se quisesse ver se o destino que ela mesma havia decretado para mim era verdadeiro, ou apenas um reflexo condenado a morrer antes do pôr do sol. Ixchel permanecia de pé, afastada do círculo, com os braços cruzados sobre o peito. Seu rosto permanecia sério, impenetrável, mas em seus olhos escuros adivinhava-se uma tormenta de emoções. Medo, dúvida, talvez até mesmo um leve lampejo de esperança. Esse olhar foi suficiente para que eu entendesse que não podia recuar, porque fazê-lo não significava apenas renunciar a ela, mas também demonstrar a todos que o sangue que eu havia derramado no combate não tinha valor algum. O ancião mais velho levantou-se então. Sua voz era fraca, mas cada palavra parecia um eco das próprias montanhas. O estrangeiro caminhará até as colinas vermelhas, onde a terra sangra ao cair do sol. Ali tomará o fogo dos espíritos e o trará de volta antes que a lua alcance o ponto mais alto. Se regressar com vida, será um de nós. Se não, o deserto decidirá. O silêncio posterior foi como uma adaga cravada em meu peito. Todos esperavam que eu aceitasse. E eu sabia que não havia outra opção.
Assenti lentamente. E Tawin sorriu com uma expressão torcida que não escondia seu desejo de ver-me fracassar. O círculo se desfez, os guerreiros regressaram às suas cabanas, e eu fiquei com o peso insuportável de uma missão que soava mais como uma sentença de morte do que como uma prova de valor. A caminhada começou ao meio-dia. Não levava mais do que um odre com água, uma faca curta e um mosquete descarregado, pois haviam me tirado a pólvora e as balas. O sol golpeava-me a cada passo, queimando a pele até fazê-la arder, e a areia entrava em minhas botas como brasas incandescentes. Cada colina parecia mais distante que a anterior, e cada sombra de rocha oferecia apenas um breve alívio que desaparecia em segundos. Enquanto avançava, recordava as palavras do ancião, onde a terra sangra ao cair do sol. Não entendia totalmente o significado, mas intuía que se referia a um lugar sagrado, um espaço de poder onde os apaches buscavam conexão com seus espíritos. Aquela prova não era apenas física, era espiritual, e qualquer erro não se castigava apenas com a morte, mas com a desonra eterna. As horas se estenderam como séculos. Minha garganta era um deserto dentro do deserto, minha pele ardia, minhas pernas tremiam, e cada passo era uma negociação entre minha vontade e a tentação de deixar-me cair para sempre na areia. Mas então pensava em Ixchel, na maneira como havia tensionado o arco durante o ataque, em sua resistência silenciosa frente a um destino imposto, e aquilo me devolvia força suficiente para continuar caminhando. Ao cair da tarde, finalmente o vi. Entre duas colinas, erguia-se uma fenda na rocha, e dela emergia um resplendor avermelhado que iluminava o horizonte como se a própria terra ardesse por dentro. O ar estava impregnado de um cheiro metálico, pesado, e ao aproximar-me compreendi que o que chamavam de fogo dos espíritos não era mais que uma nascente de enxofre que brilhava com intensidade sobrenatural sob a luz do ocaso. Ajoelhei-me diante daquele espetáculo, sentindo o calor subir das entranhas da terra, e nesse instante entendi por que o chamavam assim. Não era um simples lugar. Era um lembrete de que o mundo estava vivo, de que existiam forças mais antigas que qualquer homem ou império. Forças que podiam consumir ou abençoar segundo o coração de quem se apresentasse diante delas. Com mãos trêmulas, acendi uma tocha improvisada com ramos secos e um trapo que havia levado amarrado ao cinto. A chama elevou-se como um sinal na penumbra, e seu resplendor iluminou meu rosto coberto de suor e poeira. Cerrei os dentes, levantei-me e empreendi o caminho de volta. O fogo que havia acendido com ramos secos e panos gastos ardia entre minhas mãos como se tivesse vida própria. Uma chama inquieta que parecia resistir ao meu controle, como se estivesse consciente do peso que representava. A noite havia caído sobre o deserto com um peso denso e esmagador, e o frio mordia minha pele com a mesma ferocidade com que o sol me havia queimado horas antes. O contraste era brutal. O calor do dia deixara bolhas em meus lábios e feridas em meus pés, e agora a escuridão gelada tentava roubar-me o fôlego a cada passo que eu dava em direção ao acampamento. O céu era um manto interminável de estrelas, tão vasto que me fazia sentir insignificante, como se eu não fosse mais que um grão de areia em um universo que jamais se deteria para observar meu sofrimento. E, no entanto, naquela imensidão, cada som tornava-se insuportavelmente próximo. O rangido de minhas botas afundando na areia fria, o sibilo do vento filtrando-se entre as rochas, e, de repente, o eco distante de passos que não eram os meus. Detive-me. O coração golpeava meu peito como um tambor de guerra, e a chama da tocha vacilou, projetando sombras alongadas que pareciam mover-se com vida própria. Agucei o ouvido e o escutei de novo. Um arrastar de pés sobre o cascalho. Uma respiração contida. O estalo de ramos quebrando-se sob um peso leve. Eu não estava sozinho naquele caminho de volta. O deserto guardou silêncio por mais alguns segundos, como se desfrutasse de minha incerteza, até que uma silhueta emergiu da escuridão, recortada contra a luz vacilante de minha tocha. Era um homem, ou melhor, um espectro de carne e osso, o rosto coberto por um lenço sujo, os olhos brilhando com um ódio que reconheci de imediato. Não era um apache, tampouco um soldado. Era um dos carniceiros que haviam atacado o acampamento, um sobrevivente do massacre, um homem que havia seguido meu rastro com a paciência venenosa de um predador. Sabia que voltaria sozinho, cuspiu em um espanhol rude, aproximando-se devagar, com uma faca curva na mão que refletia a luz do fogo. Quissa.
Esse fogo não é teu, tampouco a mulher, nada disso te pertence. O medo percorreu minha espinha, mas não permiti que minhas pernas tremessem. Apertei com força a tocha, consciente de que se caísse ao chão ou se apagasse, a prova estaria perdida e eu também. Minha outra mão buscou instintivamente a faca curta que levava presa ao cinto, sabendo que esse seria o único recurso entre a vida e a morte. O homem avançou. Seus passos eram felinos, calculados, e em seus olhos havia uma raiva acumulada, que me fazia compreender que aquele enfrentamento não era apenas um ataque isolado. Era vingança. Para ele, eu era o culpado pela derrota dos seus. O estrangeiro que havia irrompido em um território que não lhe pertencia e que ousara mudar um destino que não era seu. O primeiro choque foi brutal. O fio de sua faca passou roçando meu flanco e senti o ar se rasgar a centímetros da minha pele. Respondi com um movimento desajeitado, empunhando minha faca como se fosse uma extensão desesperada da minha vontade de continuar respirando. A luta tornou-se um turbilhão de ofegos, golpes secos e relâmpagos de metal iluminados pela tocha. Cada vez que o fogo tremeluzia, seu rosto aparecia e desaparecia como uma máscara demoníaca, até que consegui empurrá-lo contra uma rocha. O silêncio durou um instante, apenas um respiro, porque logo em seguida senti o fio rasgar meu braço esquerdo. A dor foi lancinante, uma descarga elétrica que me fez soltar um grito, e a tocha esteve a ponto de cair. Com o coração descompassado, cravei a faca em seu ombro e o empurrei com toda a força que me restava. O homem rugiu como um animal ferido, recuou cambaleante e, com um último esforço, lançou-se contra mim com a faca erguida. Não pensei. Atirei a tocha diretamente contra seu rosto. O fogo explodiu em uma labareda que iluminou o deserto e o envolveu em um grito dilacerante. Caiu de joelhos, uivando, enquanto as chamas devoravam sua pele e suas roupas. O cheiro de carne queimada misturou-se ao ar gelado da noite e sua silhueta ardente contorceu-se por alguns segundos antes de desabar sobre a areia. Respirei com dificuldade, as mãos trêmulas, o braço sangrando e o coração golpeando meu peito com uma força que quase me deixava sem ar. Corri até a tocha caída, recolhi um fragmento aceso e o envolvi com um pano para que a chama permanecesse viva. Sabia que sem aquele fogo não teria nenhuma prova a mostrar, e que tudo o que havia suportado ficaria em nada. O retorno transformou-se em tormento. Cada passo era uma luta contra a dor do corte, contra o frio que penetrava até os ossos, contra o medo de que outra sombra emergisse do deserto. Mas o fogo continuava brilhando entre minhas mãos. E nesse clarão eu via não apenas meu destino, mas também os olhos de Ixchel, a mulher que agora me unia a um povo que ainda não me aceitava. Quando finalmente, já perto da meia-noite, avistei as primeiras fogueiras do acampamento, senti um arrepio diferente percorrer meu corpo. Não era o frio, não era a dor. Era a certeza de que alguém mais, oculto entre as sombras, me observava à distância, esperando o momento exato para revelar-se. O fogo que carregava entre as mãos era frágil, uma chama vacilante que mal conseguia sobreviver ao vento da noite, e, no entanto, em minha mente tinha o peso de um sol inteiro. Se apagasse, minha vida se apagaria com ela. A dor em meu braço, aberto pelo golpe do carniceiro, pulsava como um tambor de guerra, e cada gota de sangue que escorria até meu punho me lembrava que o deserto nunca concedia nada sem exigir um preço em troca. Ainda assim, o que realmente me mantinha em alerta não era o fogo nem o ferimento, mas a certeza de que eu não estava sozinho, de que alguém mais caminhava entre as sombras, seguindo meus passos com paciência desumana. Cada vez que eu parava, o silêncio tornava-se mais espesso. E o vento parecia perder força, como se também aguardasse intenção. Erguia a tocha, e nos limites do clarão conseguia ver figuras que se confundiam com as rochas. Sombras que não se moviam, até que o fogo vacilava e me obrigava a duvidar dos meus próprios olhos. 1, 2, 3 vezes julguei ver silhuetas alongadas à distância, e em todas elas senti a pressão de um olhar fixo em minhas costas. O acampamento já estava próximo. Podia ver o resplendor alaranjado de suas fogueiras elevando-se contra a escuridão, e mesmo assim não acelerei o passo. Sabia, com aquela intuição brutal que se desenvolve na fronteira entre a vida e a morte, que correr seria um convite para que quem me espreitava saísse das sombras. O deserto não tinha compaixão.
mas menos ainda tinham os homens que sabiam caçar sob seu manto. Então ouvi um assobio agudo, quase como o canto de uma ave noturna, demasiado perfeito para ser natural. Virei-me com rapidez, erguendo a tocha, e ali, à distância, vi-o pela primeira vez. Era um homem alto, com o rosto pintado com faixas negras que o faziam parecer um espectro saído da própria terra. Não era um apache do acampamento, nem um mestiço carniceiro como o que havia enfrentado. Era algo distinto, mais sombrio, alguém que não pertencia a nenhum dos lados que eu conhecia. Mantinha-se ereto, imóvel, como se quisesse que eu o visse, como se sua mera presença fosse suficiente para semear o terror. Não se moveu em minha direção, não ergueu nenhuma arma, apenas permaneceu ali, observando-me em um silêncio que era mais violento do que qualquer ataque. O fogo de minha tocha crepitava, projetando reflexos sobre sua pintura de guerra. E nesses reflexos, eu juraria que seus lábios esboçavam um leve sorriso, o sorriso de quem conhece um segredo que você ainda não descobriu. O coração batia em meu peito com força insuportável, mas não recuei. Cerrei os dentes e continuei meu caminho em direção ao acampamento, sem desviar o olhar daquela figura, que continuava a observar-me com a calma de um caçador seguro, de que sua presa já não tem escapatória. Apenas quando cruzei o limite das fogueiras e ouvi as vozes dos apaches que montavam guarda, virei-me para olhar de novo, e o homem havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Ao chegar, minhas pernas cederam e caí de joelhos diante dos anciãos. Ergui o fogo dos espíritos com ambas as mãos, e um murmúrio percorreu o círculo dos presentes, um murmúrio que misturava surpresa, respeito e, em alguns casos, rancor. Tawin me observava com uma fúria contida, como se a simples visão de meu retorno vivo lhe fosse insuportável. Ishel, por sua vez, aproximou-se lentamente, e seus dedos roçaram os meus enquanto ajudava a sustentar a chama. Nesse toque silencioso, havia mais palavras do que em qualquer discurso. Dizia-me que eu havia cumprido, que havia demonstrado algo, embora o preço ainda estivesse apenas começando a ser pago. Foi então que, com a respiração ainda agitada, sussurrei o que havia visto no deserto. Seu rosto empalideceu, e sua mãe, Nayeli, adiantou-se para ouvir. Quando terminei de descrever o homem pintado, o silêncio tornou-se tão absoluto que até o fogo pareceu apagar-se por um instante. Os anciãos olharam-se entre si, e um deles murmurou em voz baixa, quase como se não quisesse que os espíritos o escutassem. Esse não é um homem. Esse é o mensageiro da sombra. As palavras ficaram suspensas no ar como veneno, e compreendi que o inimigo que enfrentávamos não era apenas de carne e osso, mas também um símbolo, uma força que atravessava gerações e que carregava consigo uma ameaça que eu, estrangeiro, ainda não podia compreender. Naquela noite, enquanto o acampamento dormia sob a vigilância dos guerreiros, eu permaneci desperto junto ao fogo, com a tocha consumindo-se lentamente ao meu lado, e a imagem daquele homem pintado gravada em minha mente. Sabia que cedo ou tarde voltaria a aparecer, e que quando o fizesse, não viria apenas para observar. A notícia do que eu havia visto no deserto espalhou-se como fogo sobre erva seca. Ao amanhecer, quando o sol despontava sobre as colinas vermelhas e banhava o acampamento com uma luz tênue que não conseguia dissipar a tensão da noite, todos já sabiam o que havia acontecido. Homens, mulheres e crianças me olhavam com uma mistura de respeito e temor, como se o simples fato de ter sido testemunha daquela figura me houvesse marcado com um estigma impossível de apagar. Os anciãos reuniram-se em conselho junto à fogueira principal, e suas vozes, embora baixas, não conseguiam ocultar a preocupação que impregnava cada palavra. Eu não entendia sua língua, mas os gestos eram claros. Rostos tensos, mãos crispadas, olhares que se cruzavam com a gravidade de quem sente que o tempo lhes escapa. Quando finalmente um deles voltou-se para mim, falou em um espanhol áspero, carregado de pausas, como se cada sílaba pesasse demais. O que viste não pertence a este mundo. É o guardião da sombra, um espírito que caminha entre os homens para anunciar desgraças. Onde aparece, o sangue corre. Onde fixa seus olhos, a morte se aproxima. O silêncio tornou-se insuportável. Ixchel, que permanecia de pé a alguns passos de mim, baixou o olhar, como se temesse que até falar daquele ser pudesse invocá-lo de novo. Nayeli, ao contrário, adiantou-se, cravando seus olhos escuros nos meus com uma intensidade que me atravessou como uma lâmina.
O que viste é um sinal. Foste escolhido para algo que ainda não compreendes. Quis responder, dizer que não buscava sinais, que não pedi para ser escolhido, que tudo o que queria era sobreviver e retornar a um mundo onde os pactos não se selavam com fogo nem com sangue. Mas as palavras se afogaram em minha garganta, porque no fundo eu sabia que já era tarde demais. Desde o momento em que salvei Nayeli, desde que Ixchel emergiu de entre as rochas e me foi entregue como esposa, meu destino havia deixado de me pertencer. O acampamento começou a dividir-se. Alguns, sobretudo os mais jovens, me olhavam como a um escolhido, os convencidos de que meu retorno com o fogo dos espíritos e meu encontro com o mensageiro eram sinais de que os deuses me haviam colocado em seu caminho para guiá-los. Outros, como Tahuin e seus seguidores, me olhavam com um ódio cada vez mais aberto, convencidos de que minha presença não trazia bênçãos, mas desgraças, que eu era uma maldição disfarçada de salvador. As tensões cresceram até o ponto em que os cânticos de luto se misturavam com discussões acaloradas. As crianças deixavam de brincar para observar em silêncio os mais velhos, como se também intuíssem que o acampamento estava à beira de se partir. Eu caminhava entre eles com o peso insuportável de seus olhares. E cada vez que erguia a vista encontrava os olhos de Ixchel seguindo-me, cheios de perguntas que ela não se atrevia a pronunciar. Essa noite, quando o deserto voltou a nos envolver com seu manto escuro, o conselho de anciãos tomou uma decisão que gelou meu sangue. Um deles, o mais velho, levantou-se diante de todos e falou com uma voz que parecia arrastar séculos inteiros de história. O mensageiro da sombra fixou seus olhos em nós. Se o estrangeiro faz parte de seu destino, deverá enfrentá-lo. Nenhum homem pode fugir de um sinal dos espíritos. As palavras foram recebidas com murmúrios e exclamações. Alguns assentiam com fervor, outros negavam com raiva, mas todos compreenderam que a decisão estava tomada. Mais cedo ou mais tarde, eu seria confrontado com aquilo que nem mesmo eles ousavam nomear sem temor. Nessa noite não consegui dormir. Sentei-me junto ao fogo, olhando as brasas se consumirem pouco a pouco, e senti que cada fagulha que se apagava era um segundo a menos da minha vida. Ixchel aproximou-se em silêncio, sentou-se ao meu lado, e durante um longo tempo não disse nada. Finalmente, com uma voz baixa, quase um sussurro, rompeu o silêncio. Nem todos acreditam em ti, mas eu vi como lutaste. Se sobreviveres ao que vem, então talvez os espíritos realmente te tenham escolhido. Não soube o que responder. Limitei-me a fitá-la, e em seus olhos encontrei uma mistura de medo e esperança que atravessou minha alma. Pela primeira vez compreendi que aquela união, para além das tradições e da imposição, estava se tornando algo que nenhum de nós podia controlar. O assobio voltou a se ouvir no profundo do deserto, um som prolongado que não parecia vir de garganta humana, mas sim do próprio vento convertido em presságio. O acampamento estremeceu, e os anciãos de semblantes graves ordenaram que todos se reunissem em torno da fogueira central. Eu me encontrava entre eles, ainda com o braço enfaixado e o corpo cansado da prova do fogo. Mas assim que compreendi o que planejavam fazer, soube que meu descanso havia terminado. Não haveria trégua para mim, porque o mensageiro da sombra não era um rumor nem uma visão. Era uma força tangível que exigia ser enfrentada. A assembleia foi rápida e solene. Os anciãos declararam que eu devia sair ao seu encontro antes que a lua alcançasse o ponto mais alto. Porque se o mensageiro havia posto seus olhos em mim, nenhum outro guerreiro deveria carregar com esse destino. Aquilo não era apenas um confronto, era um sacrifício inevitável, e eu havia sido marcado. Tahuin sorriu com um gesto cruel, convencido de que essa seria a oportunidade que esperava para me ver perecer. Enquanto Ixchel, com o rosto iluminado pelas chamas, não desviava o olhar de mim, os lábios cerrados como se cada palavra não dita a queimasse por dentro. Entregaram-me uma lança curta, uma faca de caça e uma tocha acesa, símbolos de guerra e sobrevivência. O fogo em minha mão era a única proteção contra as trevas, e a lança era a única prova de que eu ainda podia decidir sobre meu destino. Caminhei para fora do acampamento sob o murmúrio de rezas na língua apache, e senti que cada passo me afastava não apenas da segurança das fogueiras, mas também da última ilusão de que eu poderia escapar daquele destino imposto. A lua estava alta quando o vi,
Ali, em meio a uma clareira entre colinas, o mensageiro da sombra aguardava ereto, como se soubesse exatamente o caminho que eu tomaria. Seu corpo estava coberto de pintura negra, seus olhos brilhavam com um fulgor impossível, e em sua mão direita sustentava um bastão adornado com penas e ossos que tilintavam com o vento, um som seco e perturbador que se cravava em meus ouvidos como um presságio. Não parecia humano, e no entanto era. Não parecia um espírito, e no entanto movia-se como se o fosse. Avancei com o coração golpeando meu peito como um tambor de guerra, com o braço ferido lembrando-me a cada instante que eu não tinha força suficiente, com o fogo da minha tocha iluminando apenas um círculo limitado que se encolhia cada vez que o vento soprava. O mensageiro não se moveu a princípio, simplesmente me observou, e essa quietude era mais insuportável que qualquer ataque. Só quando estive suficientemente perto, ergueu o bastão e golpeou o chão com força, produzindo um estrondo que reverberou no ar e me fez sentir que a própria terra se agitava sob meus pés. O duelo começou sem palavras. Uma sombra veloz, um movimento quase impossível de seguir. E de repente ele estava diante de mim, com uma força brutal que me fez recuar vários passos. Respondi com a lança, ferindo de leve seu flanco, mas o que deveria ter sido um golpe mortal apenas o fez estremecer. Então compreendi o verdadeiro peso daquela prova. Não se tratava de derrotar um homem, tratava-se de enfrentar o medo, de sustentar a vontade diante daquilo que parecia invencível. A luta prolongou-se em um turbilhão de golpes, gritos abafados e fagulhas que saltavam cada vez que o bastão chocava contra minha lança. O suor me cegava, o sangue do meu ferimento me enfraquecia. E, no entanto, cada vez que sentia que ia cair, a lembrança de Ixchel e da promessa daquele fogo devolvia-me força suficiente para continuar de pé. O mensageiro arrastou-me até a beira de uma colina, e ali, com a lua iluminando nossas silhuetas, compreendi que aquele momento decidiria não apenas minha vida, mas também a fé de todo o acampamento em mim. Com um rugido que nasceu das profundezas das minhas entranhas, lancei a lança com todas as minhas forças. A arma atravessou o ar e cravou-se em seu peito, que se desequilibrou, mas não caiu. Avançou em minha direção, com o bastão erguido para desferir o golpe final, e então fiz o único que podia. Ergui a tocha e a cravei contra seu rosto pintado. O fogo explodiu em uma labareda. E por um instante vi seus olhos brilharem com um fulgor desumano, antes que um alarido dilacerante enchesse o deserto. O mensageiro se consumiu na luz, sua silhueta desfazendo-se em sombras que se contorciam como serpentes, até que finalmente o vento as dispersou na noite. O silêncio voltou, tão absoluto que o som da minha respiração parecia um trovão. Caí de joelhos, com as mãos trêmulas, a tocha reduzida a um punhado de brasas, e o corpo inteiro coberto de suor e poeira. Do alto das colinas, as vozes do acampamento começaram a se elevar. Haviam visto as chamas, haviam ouvido o alarido, e agora clamavam com um fervor que misturava temor e esperança. Sabiam que eu havia sobrevivido. Sabiam que havia enfrentado o que eles temiam nomear. E embora ninguém o dissesse naquele instante, compreendi que já não era simplesmente um estrangeiro. Eu havia cruzado uma fronteira invisível, e isso me atava ao seu destino de um modo que jamais poderia desfazer. E, no entanto, enquanto me arrastava de volta com o corpo à beira do colapso, senti um pensamento sombrio cravar-se em minha mente. Será que realmente o havia destruído? Ou apenas havia visto a primeira máscara de algo muito maior? Algo que continuava espreitando desde a sombra, esperando o momento exato para regressar? O amanhecer chegou envolto em um silêncio diferente do de outras manhãs. Um silêncio pesado, solene, como se o próprio deserto contivesse a respiração antes de pronunciar um veredito. O céu, tingido de tons dourados e púrpuras, parecia incendiar-se desde o horizonte, e aquele fogo celeste caía sobre o acampamento como uma bênção ou uma advertência. Impossível de distinguir, eu caminhava entre eles cambaleante, com a pele marcada pela luta, com as mãos ainda enegrecidas pelo fogo que havia usado contra o mensageiro da sombra, e a cada passo sentia que não era apenas meu corpo que regressava, mas também algo mais profundo, algo que já não me pertencia. Os apaches me olhavam em silêncio, alguns com respeito, outros com medo, outros com uma mistura de ambos que não podia ser traduzida em palavras.
Haviam ouvido o grito dilacerante na noite, haviam visto as chamas à distância e sabiam que eu havia regressado vivo de um encontro do qual nenhum deles teria esperado sobreviver. Mas a questão não era se eu havia vencido o mensageiro, mas o que realmente significava ter voltado com vida. Os anciãos formaram um círculo em torno de mim, e seus rostos eram máscaras de solenidade. Um deles ergueu a mão e falou com voz grave, pausada, arrastando cada palavra como se pesasse séculos. O estrangeiro enfrentou a sombra e voltou com a vida em suas mãos. Isso não o torna homem, nem Apache, o torna ponte entre dois mundos. O murmúrio percorreu o círculo como um trovão abafado. Não era uma aceitação simples, não era um reconhecimento pleno, era um fardo ainda maior. Eu não era apenas um sobrevivente. Agora era um símbolo, alguém que devia carregar com um destino que não havia buscado, mas que já ninguém me permitiria rejeitar. Foi então que Ixchel se adiantou. Seu passo era firme, mas suas mãos tremiam levemente, e seus olhos, grandes e escuros, pareciam conter todo o peso do céu. Colocou-se diante de mim, sem olhar para os anciãos, e estendeu sua mão em direção à minha. Por um instante tudo ficou suspenso. Os murmúrios cessaram, o vento parou, e o fogo da fogueira central crepitou como se reconhecesse a gravidade do momento. Quando nossas mãos se uniram, compreendi que aquilo não era um gesto simbólico. Era uma declaração, um juramento silencioso diante de seu povo e diante do próprio destino. Nayeli, sua mãe, inclinou-se levemente em direção aos anciãos e falou com voz firme. O que começou como dívida agora é pacto. O que foi pacto agora é sangue. As palavras selaram o momento. O acampamento explodiu em cânticos profundos, um coro de vozes que se erguiam ao céu como se quisessem arrancar do sol uma resposta. Os tambores ressoaram com força, a poeira levantou-se sob os pés dos dançantes. E eu, preso naquele turbilhão de ritual e vida, compreendi que meu destino estava para sempre unido àquele povo, àquelas terras, àquela mulher que agora caminhava ao meu lado. O amanhecer ergueu-se sobre nós como um novo começo. A sombra havia sido enfrentada, o pacto estava selado. E, no entanto, no fundo do meu peito permanecia a dúvida se o mensageiro havia desaparecido para sempre, ou se seu olhar continuaria a espreitar-me de algum recanto oculto do deserto. Mas talvez já não importasse, porque o essencial havia mudado. Eu já não era um estrangeiro perdido, agora era parte de algo maior que a minha própria vida. Ixchel olhou-me então com uma calma nova, e em seus olhos descobri o que nunca havia ousado desejar. Não apenas aceitação, mas também a promessa de um amor que nascera em meio à violência e à imposição, mas que agora florescia como uma chama que não podia ser apagada. Senti que minhas feridas, embora ainda sangrassem, tinham um sentido. Que minhas cicatrizes eram a prova de uma jornada que me transformara para sempre. Quando os tambores silenciaram e o último canto se apagou, o sol já estava no alto e sua luz caía sobre mim como um batismo. Fechei os olhos e respirei profundamente, deixando que aquele ar ardente enchesse meus pulmões, e compreendi que, pela primeira vez em muito tempo, já não caminhava sozinho. O último amanhecer da minha vida passada havia terminado. O que se abria diante de mim era um horizonte novo, incerto, perigoso, mas também cheio de sentido. Porque no coração do deserto, onde a morte parecia reinar, eu havia encontrado não apenas um povo e um destino, mas também o amor que jamais imaginei merecer. Se esta história deixou uma marca em tua alma, deixa-nos um gostei. Escreve nos comentários a palavra amor, para que saibamos que chegaste até o fim. Compartilha esta jornada com alguém que acredita em segundas oportunidades e inscreve-te no canal para mais histórias que curam, inspiram e transformam.